E tem já até uma pergunta aqui também, eu vou passar a pergunta agora para a Alanis, do Rogério Laureano, que ela emenda também na resposta dela, se possível, para incluir, né? Se relacionar o impacto da Revolução Francesa com esses temas dos Painted Bloods e os Painted Dreadfuls, tá? Então, o Alanis, primeiramente, mais uma vez, boa noite, seja bem-vindo ao Fantástico Cursos, primeiro de muitas. Então, o Cid já comentou esse contexto, né, que veio a fomentar, eu queria saber justamente disso, a partir dessa herança, desse quadro que o Cid desenhou, como é que surgem os Painted Bloods, os Painted Dreadfuls, né, do que se tratavam, como é que trabalharam essa herança do gótico? Maravilha, obrigada. Como eu disse, é um prazer estar aqui. Vamos lá, né? Destrinchar um pouco isso. Começando pela pergunta ali sobre a Revolução Industrial, eu acho uma ideia... Revolução Industrial não, perdão, a Revolução Francesa. Eu acho uma coisa muito legal, porque a Revolução Francesa realmente foi muito importante para a Inglaterra também, nesse sentido de gerar um medo, uma ansiedade muito grande em relação à revolta popular. A gente tem uma ansiedade social muito grande. E isso vai se refletir nas Painted Bloods, nas Painted Dreadfuls. Tanto que a gente pode ver no próprio Varney the Vampire. A multidão é assombrosa, assim, ela é monstruosa, ela faz atos mais monstruosos do que os próprios vilões, né? Então tem esse tipo de monstruosidade ali na multidão, que é muito uma herança mesmo dessa questão ali da Revolução Francesa mesmo, dessas revoluções populares, né? Então tinha esse medo ali, né? Mas voltando um pouco para essa questão das Painted Dreadfuls, Painted Bloods, é bem legal o que o Cid comentou mesmo, porque é esse contexto, né, esse contexto de revolução industrial, de aumento da população, alfabetização em massa. A gente tem novos consumidores para esse tipo de leitura com essa alfabetização, né, e aí a gente tem esses pequenos editores aparecendo, principalmente na Rua Fleet, na Salisbury Square, ali em Londres, e principalmente a gente vai ter dois principais editores, né, o Edward Lloyd e o George Reynolds. E eles vão começar ali essa questão ali de fazer essa publicação dessas obras. Então essas Painted Bloods ou Painted Dreadfuls, elas eram folhetos, ou elas podiam ser publicadas em folhetos, em miscelâneas ou mesmo em jornais, né? Elas eram publicadas por capítulo, então elas eram folhetinescas, né? A linguagem muito sensacionalista, de certa forma, um pouco melodramática, né? Que é essa questão também de chamar o público, né? Ter suspense. A imagem também é muito importante, né? A gente tem ali gravuras muito violentas, de certa forma, para chamar a atenção do público. Elas eram vendidas principalmente em tabacarias, em lojas de doces, e principalmente em cafés também. As pessoas iam tomar café e daí tinha ali as pennies, né, para elas poderem comprar e ler, né, durante o café. E aí sempre o público principal eram os trabalhadores de Londres, realmente os trabalhadores de fábricas, os trabalhadores da classe mais operária mesmo. E é interessante também, porque elas vão trazer temas, como o Cid falou, eles vão trazer muito o tema do gótico, né? Principalmente fazendo referência a esses romances góticos do século XVIII, né? O Monge, o Mistério de Udolfo, mas também para o começo do século XIX, como Frankenstein, o próprio Vampiro do Polidori, né? E aí a gente vai trazer também muito a questão do assassinato dos criminosos, que vem muito com um livro que chama Newgate Calendar, que foi publicado como uma forma de mostrar as execuções que iam ter na prisão de Newgate, e aí era como se fosse uma pequena descrição da vida dessas pessoas e os crimes que elas tinham cometido, e um pouco o julgamento, e por que elas iriam lá serem enforcadas por seus crimes. Então, as Painted Dreadfuls pegavam muito disso. Então, elas escolhiam um criminoso célebre ali e colocavam as histórias, às vezes até enobrecendo um pouco esses criminosos, né? Que gerou muitas críticas na época. Mas, então, a gente tinha muito essa questão violenta, essa questão de sangue, essa questão de até canibalismo ali na imagem dos Sweeney Todd, né? Então, a gente tem sim essa questão muito violenta. Por isso o nome de Dreadful, Blood, né, que é terrível, sangrento, às vezes até awful, terrível também, né? E de custar ali um penny, que era uma coisa muito barata para a época, né? Eu acho que é mais ou menos isso, assim, mas, de novo, o gótico aparece muito, busca pelo medo, estação de sentimentos intensos, muito suspense, personagens típicos do gótico, donzela, monstro, herói nobre, né, vilão, espaços assombrados, gótico urbano,
No Wagner a gente não vê tanto, mas, por exemplo, em Sweeney Todd a gente vê muito desse gótico urbano, essas máquinas que também são más, assim, né? E muita quebra de preceitos morais da época, uso de ansiedades, por exemplo, essa questão da Revolução Francesa é uma delas. Eu acho que tá ali mais naquele sentido mesmo.